Meus irmãos, paz do Senhor, amém? Irmãos, é um motivo de muita alegria estarmos mais um dia na presença de Deus, né? Estamos hoje com uma terça-feira profética. Irmãos, estamos tendo a honra de receber aqui pela primeira vez, aqui na nossa igreja, missionária Célia. Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Deus abençoe também o Bispo Gil, que foi a ferramenta de Deus para a senhora estar aqui, em nome de Jesus. Irmãos, também está aqui comigo, né? Nosso irmão Natalino, né? Irmão Natalino da gravadora Paz no Vale, uma gravadora que há muitos anos, irmãos, lançou muitos cantores e pregadores. Foi através deste homem de Deus. Deus abençoe, né, nosso amigo Natalino. Deus abençoe. Sempre quando a gente precisa, ele vem nos atender em nome de Jesus, amém? Irmãos, também estamos aqui tendo a honra de receber pela primeira vez nosso irmão Jean, aqui o ex-prefeito Guti, né? Também servo de Deus, né? E Deus abençoe por ter aceito o nosso convite, tá bom? O senhor será sempre bem-vindo a esta casa. Conte com a gente, né? E o que a gente puder fazer na medida do possível para ajudar o Senhor, né? Já de antemão, queria ouvir nosso irmão Guti fazendo aquilo que Deus colocar em seu coração. Nós vamos orar por ele, né? Daqui a pouquinho ele vai se retirar, o culto continua e vai ser bênção. Cumprimento e saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Primeiro, queria dizer, Pastor John, obrigado pelo convite. Sinto muito honrado de estar aqui, nessa igreja abençoada. Sinto a presença muito forte de Deus aqui. Graças ao Senhor também, que é instrumento e que consegue realmente trazer essa palavra da melhor forma possível para os irmãos aqui e transformar não só uma rua, um bairro, mas uma nação. Que aquele que transforma uma vida, transforma uma nação. Missionária Célia, olha, é um prazer estar aqui ao seu lado. Eu sei que todos sabem, mas ela é mãe daquele artista que levou o nome de Guarulhos para todos os cantos do mundo. Até hoje não tivemos um artista tão grandioso como o Dinho, que levou o nosso nome, dos Mamonas, levou o nosso nome para tudo que é lugar. Guarulhos ficou no mapa pelos Mamonas Assassinas, e o teu filho era o líder, era o vocalista, e eu cresci ouvindo as músicas dos Mamonas, e eu sou fã, então é um prazer, um privilégio estar aqui ao seu lado hoje, e eu tenho certeza que lá de cima ele está abençoando a nossa cidade ao lado do Pai, eu não tenho dúvida alguma. Bom, serei breve aqui para não atrapalhar esse culto especial, mas aqui comigo está o Pastor Jean que todos os dias está comigo em oração, na fiação, pedindo a Deus para que levante homens bons, para que a gente consiga, de fato, ter um país maravilhoso. Esse país é maravilhoso. Tem gente, as pessoas são pessoas do bem, pessoas iluminadas, pessoas tementes a Deus. A natureza, Deus foi muito bondoso com a natureza que Ele deu para a gente. Agora, a gente precisa ter líderes bons. E eu peço a Deus que usem homens bons como flecha, para que de fato a gente consiga acertar o alvo e melhorar esse país tão grandioso e tão glorioso. Bom, Pastor Jean, durante o mandato, enquanto prefeito, toda semana ele ia lá com um grupo de pastores e orava dentro da sala do prefeito, quando era prefeito, para pedir orientação, para pedir a bênção de Deus, para que a gente pudesse sempre tomar a melhor decisão. E quando a gente está em posição de comando, seja ela qual for, seja dentro da sua casa, seja na empresa, seja chefiando um time, uma equipe, você tem que pedir a Deus para que você tome a melhor decisão. Não tem jeito, só Ele que sabe. E quando Ele realmente dá o comando, a gente acerta. Quando a gente acha que a gente é autossuficiente, quando a gente acha que é estudado, é letrado, que não precisa, que sabe tudo, pode ter certeza, é o princípio do fim, vai dar errado. E quantas pessoas eu vi serem levantadas, que não eram capacitadas, mas foram levantadas por Ele, colocadas em lugar de destaque, e fizeram muito melhor do que aqueles que estudaram a vida inteira. Por quê? Porque é Deus no negócio. Quando está Deus no negócio, tudo acontece. Então eu vim aqui para deixar um abraço a todos vocês. Eu sou instrumento, sou uma flecha,
Onde Ele me levantar, pastor John, eu vou trabalhar, eu vou fazer. E a gente sabe que a gente tem que ser imagem e semelhança do nosso Criador. Isso está na Bíblia. Então, para você ser imagem e semelhança, você tem que cuidar das crianças, dos idosos, dos mais pobres. Você tem que cuidar de quem precisa ser cuidado, né? Então, é isso. Essa é a minha vocação. Eu acredito que se o Criador continuar me levantando para algumas funções nesse sentido, eu vou estar à disposição. E se Ele não quiser mais isso para a minha vida e me colocar em outra missão, em outra função, eu vou estar lá de bom grado e de bom coração para fazer a missão. Eu quero ser sempre instrumento do reino. E tudo que eu faço é para a honra e glória dele. E ponto final. E eu acredito que todos nós que somos aqui evangélicos somos dessa maneira. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu não posso deixar, quando eu vou na igreja, além de agradecer, eu sou pedinte. Eu peço oração e peço mesmo. Que eu preciso. Sem oração a gente não vai para lugar nenhum. Então, queria pedir ao pastor John uma oração para que a gente consiga ter um mundo melhor, que as guerras acabem, que o nosso país fique melhor, que as pessoas tenham um pouco mais de qualidade de vida, que a gente consiga ter aquilo que a gente precisa ter para ter uma vida sadia. É isso que eu peço, que orem para o nosso planeta. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, boa noite. Agradeço. Irmão, só uma coisinha. O pastor Jean falou comigo, Deus colocou um projeto no coração do Guti. E todo projeto, ele provém de Deus. É Deus que coloca projetos em nosso coração, né? E eu perante a igreja, né? Estou falando com o Guti, conta conosco nesse projeto, né? O que a gente puder fazer, né? A igreja também orem, porque a oração do justo, ela sofre muito em teus efeitos. Também vamos abençoar a vida desse homem de Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, abençoar aqui o Guti, meu Pai, com esse projeto, meu Deus, que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Deus, que o Senhor levanta guerreiro certo, levanta pessoa certa para estar com ele nesse projeto. Deus, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai. Deus, a Tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra, Senhor. E nós queremos profetizar que o justo, meu Pai, nós vamos se alegrar juntamente com ele, em nome de Jesus. A Deus, eu quero profetizar toda sorte de bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tamo junto. Essa aqui é minha esposa também que está com a gente. O Jean tem meu número, Guti. Amém, irmãos? Vamos ouvir o nosso irmão Jean, pastor Jean, fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração, amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Estou feliz por estar aqui, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Estou aqui grato a Deus por ver aqui a minha amiga. Crescemos junto, a criança junto, adolescente junto, fui líder de mocidade e agora somos parentes, né? A irmã dela casou com meu irmão. Então, olha, Deus é maravilhoso, né? Deus abençoe, Hilda. Estou vendo aqui também a nossa amiga Luciana. Eu fui líder da Luciana também, líder de adolescente não, né? Jovens, né? Fui líder da mocidade ali na Vila Fátima, quando passei a minha vida, início do ministério. E eu vejo a Luciana e toda a família, né? Luciana sempre parceira aí do Guti também, cantando nos eventos. Estamos felizes, Luciana. Família Oliveira é uma bênção de Deus. Estou vendo ali a filha. Tem mais alguém? Tem, né? Ali, olha lá. Deus abençoe. Irmãos, fico feliz em conhecer o pastor John nesse projeto lindo. Deus não usa situações por um acaso. Eu creio que Deus une as pessoas porque tem propósito. Se nós temos propósito em favor do reino de Deus, irmãos, Deus está nesse negócio. Amém, igreja? Deus está nesse negócio. E o tema aí, a igreja também, Deus é a nossa resposta. Se nós estamos orando para que Deus levante homens nessa terra, irmãos, somos resposta dessa oração. Amém? Quem crê, irmãos? Nós somos resposta. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já li o Antigo Testamento inteiro. Já passou Moisés, já passou Abraão,
já passou Josué, já passou José. E no Novo Testamento, Hilda, já passou os apóstolos. E Deus ainda está procurando aqueles que adorem em espírito e em verdade. E agora, irmãos, eles contaram a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E agora é a nossa vez. E eu estou dizendo: Senhor, usa-me, Senhor, onde o Senhor me colocar. Assim como o prefeito, o ex-prefeito e eterno prefeito de Guarulhos, o Guti, está dizendo também: Senhor, me usa, Senhor, em qualquer esfera que o Senhor nos colocar, o Senhor usa, Senhor. E Deus precisa de pessoas assim, irmã Célia. Para que Deus faça a diferença nesse planeta Terra, nós precisamos nos colocar como instrumento de Deus, como uma ferramenta de Deus, e dizer: Senhor, usa-me, Senhor. Então, desde os meus 8 anos, 9 anos, eu estou dizendo: Senhor, usa-me, Senhor. E eu continuo dizendo: Senhor, com a mesma fé, Luciana, usa-me, Senhor. E quando eu estou ao lado do prefeito de Guarulhos, eu estou dizendo: Senhor, usa-me, Senhor, porque Deus precisa direcionar as autoridades. E agora, com esse projeto do nosso irmão Guti, eu estou dizendo: usa-me, Senhor, porque através, aleluia, da minha vida espiritual, ele possa ser guiado por o teu Espírito a caminhos retos, a caminhos sinceros, a caminhos verdadeiros. Irmãos, nós precisamos fazer a diferença na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Deus precisa de você. Faça a diferença em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus, amém, irmãos. Eu não posso deixar de apresentar também a família Oliveira, né? Sempre quando a gente precisa, essa família está aqui adorando a Deus conosco, né? Vamos, né, já de antemão, já ouvi essa família adorando a Deus, isso? Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Feliz de estar aqui nessa noite, mais uma vez, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele já se faz presente aqui neste lugar. Quero agradecer ao nosso amigo, o pastor John Araújo, a missionária Bernadette, que nos fez o convite. Feliz de rever também alguns amigos, que o Senhor possa abençoar a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé para adorar o nome do Senhor. Eu não sei como foi a forma que você adentrou aqui por essas portas, só que eu quero profetizar o fortalecimento do Senhor sobre a tua vida aqui nesta noite, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, escute o Espírito Santo falando diretamente com você. O Senhor, Ele te renova aqui nesta noite. Não te darei guerras impossíveis de vencer. Eu tenho um processo para cada guerreiro, e te avaliando decidi fazer um pouco mais com você, exigir um pouco mais de você, do processo um pouco mais, desta dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais, fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais, fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. O Senhor está passando um bálsamo na alma de pessoas feridas aqui nesta noite. Escute o que Ele te diz. Exigir um pouco mais de você,
do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura pra guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar um pouco mais. Insistir um pouco mais. Resistir um pouco mais na guerra. Lutar um pouco mais. Insistir um pouco mais. Resistir um pouco mais na guerra. Você pode declarar isso nessa noite? Resista um pouco mais. Receba a estrutura pra guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, ele te diz: na guerra eu te sustento pra você lutar um pouco mais. Aplauda o Rei dos Seis. Vem louvar ao Senhor, família Oliveira. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, amém? Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo
começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Profetiza. A tua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Que se calem as vozes do medo, que se calem as vozes contrárias deste mundo, mas que nós possamos estar diante da presença do Senhor Jesus, dizendo: fala, Jesus, porque os teus servos estão ouvindo. Se tem verdadeiros adoradores aqui neste lugar, já começa a glorificar o nome do Senhor. Abra o teu coração, rasgue a tua alma na presença de Deus, porque Ele quer falar com você. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. O que a voz do Senhor é? Tua voz é tudo. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, amém? Irmãos, o Guti vai precisar dar uma saidinha, né? Ele só falou que ia dar uma passada aqui. Deus abençoe, conte com a gente, você e a equipe, em nome de Jesus. Irmãos, a gente vamos agora dar continuidade ao nosso culto. Quantos estão sedentos pela palavra de Deus? Então receba a irmã Célia, a missionária Célia, com as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, conhecendo esse irmão abençoado aqui. Grandes são os projetos, grandes são os sonhos, e ninguém pode matar os nossos sonhos. Nossos sonhos têm vida, porque foi Deus que colocou em nossos corações.
Vamos abrir a Bíblia aqui em João 20. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que vai falar sobre a ressurreição. Nós vemos aqui que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra era removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor. Outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então saiu Pedro e o outro discípulo, e foram aos sepulcros. Corriam dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixado, e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, porque ainda não entendiam a Escritura, que era que ele ressurgisse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Falou-se muito esses dias sobre a morte de Jesus. Também falou-se na ressurreição. E nós vemos aqui um mistério muito grande. Os discípulos chegam, veem os lençóis, mas o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Era diferente. Era de costume judeu, quando um judeu fazia refeição em uma casa, e ele gostasse muito da comida, o que ele fazia? Ele dobrava aquele guardanapo, aquele lenço que era colocado ali, e deixava ali na mesa, dizendo, ele estava dizendo: gostei de estar aqui e eu vou voltar. Olha o mistério do lenço no túmulo de Jesus, separado dos outros lençóis que envolviam o corpo do mestre. Foi o que Jesus falou: eu vou para o Pai preparar lugar. Aleluia. E eu vou, preparo e volto para buscar. Onde eu estiver, estejais vós também. E ele deixou bem claro, ali no túmulo, o lenço estava dobrado. E a promessa era como se ele estivesse falando: a promessa continua de pé. A promessa de Jesus voltar a buscar a sua igreja ainda está de pé. É tempo da igreja, as igrejas que servem a Deus, se unirem e pregar mesmo a verdade. E falar: Jesus está voltando. Não é tempo de brincadeira. É tempo de servir a Deus, orar, jejuar, buscar a face do Senhor e estar preparado para o momento. Aleluia. Porque ele deixou a promessa e ele vai voltar. Ele voltará. Ainda que o mundo não creia, ele vai voltar. Glória a Deus. E nós vemos logo a seguir Maria Madalena. Maria Madalena, ela vai e fica à parte. Ela estava chorando em pé diante do sepulcro. Ela estava lá chorando.
E ela conta, olha, quando eu cheguei, a pedra já estava removida. A primeira vez que eu fui para Israel, a pedra do túmulo ainda estava lá, há 32 anos atrás. É uma pedra redonda, dessa espessura assim, e mais alta que eu. Era impossível alguém remover aquela pedra. Porque é granito, pedra mesmo. Então era impossível. Mas como Jesus falou, eu vou morrer e ressuscitar. Glória a Deus, e vou voltar. E na última oração que Jesus faz pelos discípulos, ele faz o quê? Não vos deixarei órfão. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele estará convosco todos os dias. De segunda a sábado e domingo, todos os dias ele está conosco. O crente não está só, ainda que pareça. E Maria começa ali, Maria Madalena começa. Aí ela vê, ela olha para dentro do sepulcro e vê o quê? 2 anjos. Estava sentado onde jazia o corpo de Jesus, onde jazera, né? E um à cabeceira e o outro aos pés. E os discípulos falam, perguntaram-lhe eles, mulher, por que choras? Os anjos perguntam, por que você está chorando? Aí ela fala, foi porque levaram Jesus estava aqui, levaram. Aí ela sai daquela posição que ela está caminhando ali no jardim do túmulo, chorando. Ela está chorando ali. Aí aproxima-se quem? E pergunta, a quem procuras? E ela pensa assim, é um jardineiro. Eu vou perguntar para ele. Vou perguntar para ele se ele levou meu mestre, para ele devolver para nós. Olha só, os olhos dela estavam fechados. Por quê? O choro impedia dela enxergar a realidade. E ali, olha, disse-lhe Jesus, Maria. Quando ele fala Maria, ela vira-se e reconhece. E fala Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconhece, glória a Deus. E disse-lhe Jesus, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Ele não podia ser tocado. E diz aos meus discípulos, meus irmãos, eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, que ele lhe dissera essas coisas. E ela chega correndo e conta. Eles não crêem. Eles pensam assim, você está fora de si. Olha só, é como o crente no dia de hoje. Ele prega a palavra de Deus, a pessoa fala, você é mais um daqueles que crê em tantas coisas, né? Mas o crente crê em Jesus. E o crente crê que ele vai voltar. Aleluia. Aleluia. Ninguém pode tirar essa esperança dos nossos corações. Ninguém. Por mais que soframos, ninguém pode tirar isso do nosso coração. Porque foi Deus que colocou através do Espírito Santo. Glória a Deus. E mais tarde, olha, no 19 diz, chegando pois à tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos com portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Já pensou a surpresa? A surpresa dos discípulos. Portas fechadas. Jesus entra, aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Quem não estava ali? Tomé. Eu não sei se você já teve oportunidade de assistir o filme de Tomé.
eu achei muito interessante. Tomé não crê que Jesus ressuscitou. Por mais que alguém falasse para ele, Tomé procura incansavelmente pelo corpo de Jesus. E não encontra. Até que no final da vida, no final, antes de Jesus subir, há cerca de 40 dias depois, o próprio Jesus aparece para Tomé. Aí ele crê. Aí ele creu. Então, olha, ainda que alguém não creia, Jesus vai voltar. A promessa é dele, quem fez foi ele. Glória a Deus. O crente passa por tantos apuros, com tanta tristeza, com tantas até decepções, né? Mas o crente não perde a esperança. Ele está firme em Jesus, que é a rocha da nossa salvação. Então olha só, Maria creu, Maria viu Jesus, e nós vemos os discípulos, tanto que cada um deles sofreu. Até Pedro nega Jesus. Tu és um dele? Não, não sou. Mas você fala como ele, mas não sou. Você conhece ele? Não. Olha só, nunca ouvi. Olha só. Nunca eu vi, não conheço. Negou 3 vezes. Aí Jesus, já ressuscitado, os discípulos voltaram à pesca. Pedro também. Está lá na praia, reunido. Pedro está lá, pescando. Aí ele olha de longe, vê um fogo aceso ali, olha só, pessoas ali, os outros discípulos. Aí ele pega e vai lá. E ali a reunião era com Jesus. Aí Jesus fala: Pedro, tu me amas? Aleluia! Eu te amo, Jesus. Mas Pedro, tu me amas mais do que a estes? Eu te amo, Jesus. Pela 3ª vez. Pedro, tu me amas? Tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Era como se Pedro falasse: tu sabes o que aconteceu. Eu te neguei. Eu fui covarde, mas eu te amo. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus pega e fala: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A partir daquele dia, a vida de Pedro foi outra. Aí nós vemos lá na frente Pedro reunidos, no dia de Pentecostes, 120 pessoas. Em Atos dos Apóstolos 2. Aí está uma grande multidão lá para o lado de fora. De manhã, os discípulos tinham passado a noite ali. O Espírito Santo desce. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. E o povo lá de fora falava assim: o que está acontecendo aí dentro, esse barulhão? Que barulho é esse? Uns falavam: eles estão embriagados. Passaram a noite bebendo. Essas pessoas aí passaram a noite bebendo aí. Aí o outro, prestando atenção, falou: não, eu escuto algo diferente. Eles estão falando em línguas diferentes. Tinha várias nações ali fora. E eles ouviam eles falando, pregando a palavra na linguagem de cada nação ali. Oh, aleluia! E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra. A primeira pregação de Pedro. Aquele mesmo Pedro que falou lá perto da fogueira: não conheço. Ele já conhecia, aí ele já conhecia, aleluia. Pedro prega, 3.000 almas aceitam a Jesus. 3.000 almas.
Que pregação maravilhosa! E ali, 3.000 almas para o reino de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que de algum tempo depois, Pedro chega em algumas daquelas cidades. Aquelas pessoas que ouviram e aceitaram aquele dia, já tinham igrejas formadas. O trabalho de Pedro era só ir ver como estava a obra. O povo estava servindo a Deus. E Pedro ia lá instruir o povo de Deus. Eu sei que Deus muda. Deus muda a personalidade da pessoa. Porque Deus usa. Se a pessoa é muito brava, pode crer, vai ser pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque Deus não usa aqueles covardes, não. Ah, não vou pregar não, porque a pessoa não vai aceitar. Prega, se não aceitar, o problema é dele com Deus. Glória a Jesus. Ah, não vou pregar porque a pessoa é culta. Às vezes a pessoa culta não sabe que Jesus ama ela. Glória a Deus. Deus tem nos levado a muitos lugares para falar do amor de Cristo. Nós fomos levantados para pregar, para levar a palavra, para ganhar almas para o reino de Deus. Não foi para a gente ficar de braço cruzado e falar, eu já tenho Jesus, quem quiser Jesus que procure, né? Não, tem que procurar. De vez em quando eu andando ali no centro de Guarulhos, eu vejo alguém com a Bíblia na mão, gritando, pregando a palavra de Deus. Fala, usa mesmo, Senhor. Se Deus quer levantar ele dessa maneira, amém, glória a Deus. Aleluia. Muitos viram o rosto, muitos acham ruim. Importa que estão pregando a palavra de Deus. Pedro não temeu. Ele se colocava em pé e pregava a verdade. E nós vemos no final da vida de Pedro o que acontece. Ele sempre falava para Jesus, eu vou contigo até a cruz. No final da vida, vão crucificar Pedro. E ele faz o quê? Ele fala, olha, não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifiquem, mas de cabeça para baixo. Olha só. Morreu também crucificado. Então, olha, igreja, é hora da gente se despertar. Eu me despertar mais. Eu falar mais de Jesus. Você falar mais de Jesus. Não vamos perder o nosso tempo olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para B, C. Porque se a gente for olhar para aqueles que nos criticam, meu Deus do céu, eu já nem me importo mais. Eita, Deus tremendo, aleluia. Eu ultimamente, quando vem alguém e fala, olha, alguém está falando isso e isso de você, porque sempre tem. Eu falo, que bom, eu não preciso cuidar muito da minha vida, tem muita gente cuidando. Não é verdade, igreja? Tem muita gente cuidando da minha vida, basta Deus cuidar da minha vida. O resto é resto. O resto é resto. Então, há 30 anos atrás, passamos pela tragédia, né? E foi uma época que Deus me usou para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Deus transforma muitas vezes a nossa dor em testemunho. É testemunho. Muitos iam ali levar uma palavra. Aí chegava, me abraçava, chorava, não sabia o que falar. Aí eu falava. Aí a pessoa falava assim, olha, eu vim trazer uma palavra para a senhora, mas é eu que estou levando a palavra. A senhora é forte. Eu falava, forte é o Deus que eu sirvo. Igreja, forte é o Deus que nós servimos. Ele não perde batalha. Oh, aleluia. E assim fomos pregando a palavra do Senhor. Até o dia que o Senhor falou, olha, vai aonde eu te enviar.
falar o que eu fiz na vida dele e estou fazendo na sua vida. É fácil? Não é. Não é fácil para ninguém. Só quem passou por perdas para saber. Porque não é fácil. Você se despede do seu filho, depois você não pode ver ele mais. Aí Jesus fala, era meu. Era meu, por isso colhi. Né? Os filhos, olha a irmã com o bebezinho ali, ó. Não é teu. Não é teu, foi Deus que te deu para você tomar conta. Aleluia. É herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Aleluia. É o Senhor que nos empresta. O meu ia fazer 25 anos. Aí Jesus falou, ó, tu és meu. E colheu. Vai se discutir com Deus? Não, de maneira nenhuma. A gente aprende a não discutir com Deus. Uma vez eu fui no sepultamento de uma amiga minha e sentei perto de uma senhora. Aí ela começou a falar. Naquela época ela falou assim, olha, eu era crente. Falei, o que aconteceu? Ela falou, há 4 anos atrás eu perdi o meu filho num acidente. E eu abandonei a igreja, não quis mais saber de igreja. Eu falei, pois é, minha amiga, você brigou com a única pessoa que ia te ajudar, Deus. Você se afastou de Deus, aquele que podia te socorrer. Por isso que você está dessa maneira. Ela falou, tem dia que eu não saio do quarto, tem dia que eu não me alimento, não tenho prazer de sair para canto nenhum. Eu falei, então, volte para a igreja. Volte a fazer as pazes com Deus. Você virou as costas para Deus. E enquanto você estiver assim, você não vai ter paz. Ela falou, eu vou tentar fazer. Eu falei, faça. Então, no momento de uma perda, se a pessoa fizer assim, brigou com a única pessoa que não devia. Você pode brigar com qualquer um, menos com Deus. O crente, ele cobra de Deus às vezes. Eu cobrei, falei, Senhor, por que não levaste eu e deixasse ele? Porque eu já estou com mais de 40, então podia ter levado eu e deixado ele. Ele ia fazer 25, o Senhor levaria ele para a igreja, ele estaria pregando a palavra, e eu, tranquila nas tuas mãos. Aí o Senhor mostrou que era ele que ele queria levar. É Deus que faz as coisas, é Deus. Não adianta, por mais que a gente tente resolver certas situações, só Deus pode resolver, mais ninguém. A nossa vida está nas mãos dele. Olha no tempo da Covid aí, quanta gente foi. Quanta gente ficou entubada à beira da morte. Jesus não levou, deixou. E quantos Deus falou, está na hora, agora vem. Esse ar que respiramos, é Deus quem dá. A saúde para poder caminhar, é Deus quem dá. O alimento, as roupas, tudo é Deus quem nos dá. Assim como o povo de Israel era sustentado no deserto, nós somos sustentados no dia de hoje. Ah, mas às vezes a geladeira está vazia. Não tem problema, no outro dia ela enche. Se Deus precisar usar um corvo, Ele vai usar. Elias na caverna, alguém sustentou ele. Deus falava para o corvo, vai lá e leva. Leva carne e leva pão. Olha só. Onde se viu um corvo chegar com pão quente? Só Deus fez. Só Deus faz. Chegava lá, irmão, com pão quente. A carne assada. Não me pergunte onde o corvo achava. Eu tenho certeza que ele tinha o lugar certinho. Aleluia. Ele tinha o lugar certo. Eu entrava, pegava o que o servo de Deus precisava e levava lá.
Deus não deixa a gente passar fome. Você pode até fazer um regimezinho, né? De tanta coisa que você tem para comer, né? Glória a Deus. Deus é aquele que nos sustenta. Na época minha filha estava grávida. Um dia um repórter me perguntou esses dias, que passamos em vários programas aí, e a pessoa me perguntou assim, como que a senhora fez para resistir? Falei, com a força de Deus. Aleluia. Só Deus que pode dar força. Não existe outra pessoa para dar força. E uma pessoa me abraçou e falou, olha, eu preciso dessa força também. Eu preciso aprender a lidar com tudo isso. É fácil aprender a lidar? Não, só Jesus. Porque se a gente se tranca num quarto, já era. E eu falei, Jesus, me dá graça, me dá força, porque está vindo aí a minha neta e eu preciso cuidar dela junto com a minha filha. Glória a Deus. E agora lá está minha neta. Para a glória de Deus, vai me dar um bisneto, né? Aleluia, estou ficando velha. Glória a Deus, né? Bisavó, sou assim, né? Meu Jesus, glória a Deus. Mas é bênção. É bênção na nossa vida, uma criança, para nós segurar nos braços. É Deus cumprindo com as suas promessas, que veríamos os filhos dos nossos filhos. E agora, filho da neta, glória a Deus. Jesus é bom. Então vamos crer, como os discípulos creram, como Maria Madalena creu. Porque olha, não tem outro caminho. É Jesus o caminho. É Ele a verdade, é Ele a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tem muita gente procurando Jesus pelas esquinas, pelos atalhos, mas Ele próprio falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ah, irmã Célia, mas eu estou pregando e a pessoa não se converteu. Não se preocupe, pregou, até o último momento da vida daquela pessoa, ele vai lembrar da tua pregação. Vai lembrar que precisa de Deus e vai se render aos pés de Cristo. E você ganhou aquela alma. Há muitos anos atrás eu estava numa igreja testemunhando, em 1998, se não me engano. E eu estou no meio do testemunho e o Senhor manda falar assim: se Deus tem uma promessa de salvação na vida do teu filho, ainda que ele leve um tiro na cabeça, Jesus salva ele antes. Aí eu acabei de falar isso, falei, meu Deus, eu falo cada coisa. Fiquei até assustada. Falei, mas se Deus mandou falar, ainda falou, fala que um tiro na cabeça. No final do culto, vem uma irmã chorando me abraçar. Deus me respondeu. Eu estava aqui orando para Deus falar comigo. Faz um mês que meu filho levou um tiro na cabeça. Só deu tempo dele voltar para Jesus. Eu falei, glória a Deus. Quando Jesus mandar falar, irmã, fala. Fala o que Ele te manda. Aleluia. Entrega o que não é teu, porque foi Deus que te deu. Muitas vezes a gente não tem medo de falar. Tem medo porque a pessoa não vai aceitar. Se não aceitar, o problema deles. O importante é que você pregou, você falou de Jesus. Porque naquele dia você não vai ser cobrado. Porque Jesus vem. E nós devemos levar o quê? Almas para o reino dele. Ganhar vidas para o reino dele. Porque ele vai voltar. O mundo queira ou não queira, Jesus está voltando. Ele está voltando, igreja.
Muitos vão ser pegos de surpresa. Eu não quero ser pega de surpresa. Todos os dias eu falo, Jesus, principalmente quando eu vou dormir, olha Jesus, eu estou deitando, se tu vier nesta noite, perdoa os meus pecados, leva-nos para a tua glória. É essa que tem que ser a nossa preocupação. Estar preparado. As 10 virgens todas dormiram. 5 eram prudentes e 5 eram nécias, né? Depois não vai dar para repartir azeite com ninguém. Ninguém vai subir segurando no pé de ninguém. Quando eu era criança, meu pai pregava sobre arrebatamento. Eu falava, se Jesus vier, pai, eu vou segurar no seu pé, na sua mão, mas eu vou subir junto. Ele falou, minha filha, não é desse jeito. Nesse momento é cada um por si. É cada um por si. Por isso, irmã, não olhe as falhas de ninguém. Fulano é falho, mas ele pertence a Deus. Deixa ele com Deus. Deixa com Deus. Que Deus é aquele que resolve. Deus é aquele que transforma. Deus é aquele que sara. É Ele que transforma. Às vezes a gente ganha uma alma para Jesus. Já aconteceu comigo, lá na igreja que eu congrego, há muitos anos atrás. Eu orei o ano inteiro, Jesus, eu quero ganhar uma alma, que eu não ganhei alma esse ano. E eu estava dando aula na escola dominical. Aí entra uma pessoa. Gente, a pessoa parecia um fantasma. Meu Deus, eu olhei assim, todas as irmãs assustaram. E sentou bem na minha frente. Ali a aula mudou. Falei Jesus, preguei, fiz o apelo. Ela aceitou Jesus. Eu falei, olha Jesus, a alma. Era o último domingo do ano, aquele ano. Aí a irmãzinha começou a vir nos cultos. E uma irmã falou, você tem que conversar com ela. Ela não pode vir na igreja de bermuda. Ela não pode vir toda pintada daquele jeito. Ela não pode vir com aqueles brincão daquele jeito. Eu falei, irmã, te aquieta, irmão. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E eu, quando ela chegava, ela já me procurava, sentava perto de mim. E eu comecei a orar por ela. Aquela irmã começou a vir menos pintada. A maquiagem mais leve, batom mais leve. Tirou aquele brinco grande e colocou um pequeno. Falei, Jesus está trabalhando. Começou a vir de saia, de blusa. Falei, agora ela vai batizar, que agora... Aí eu orando por ela. Me abraçou, falou, minha mãezinha, eu não vou batizar nesse batismo, mas no próximo eu vou me batizar. Falei, amém. E o Senhor falou ao meu coração, ela não foi liberta do cigarro, por isso que ela não quer se batizar. Falei, mas no próximo batismo você vai batizar. Ela falou, amém. Continuei orando. Quando foi na semana do batismo, ela me abraça chorando. Irmã, e para confirmar, olha, não batizei no outro porque eu ainda estava fumando, mas Jesus me libertou, agora eu vou batizar. Aleluia. Precisou eu falar para ela? Vem de vestido, que agora tu é crente. Não, não é assim. Não sei porque Deus está mandando falar assim, né? Tira essas maquiagens pesadas aí. Usa mais leve. Eu até esqueço, sair de casa sem nada. Muda esse esmalte para transparente. Não precisou falar nada disso. E a irmã foi se transformando. Jesus foi transformando ela. E quando ela me vê, minha mãezinha, faz tempo que eu não a vejo. Mas olha, ela veio para Jesus e ficou firme e está lá servindo ao Senhor. Então, é esse o nosso trabalho. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Não é ide, pregai o evangelho e faz você a pessoa mudar, não. Aceitou Jesus, o Espírito Santo já faz morada e começa a transformar a vida. E você vê a transformação. Você não precisa chegar na pessoa.
Porque tem gente que é impaciente, né? Aceitou Jesus no domingo, no outro domingo já tem que estar. Né, pastor? Às vezes a pessoa não tem roupa adequada. Às vezes não foi liberta para tirar aquilo que desagrada ao Senhor. Quem faz a limpeza é o Espírito Santo. Glória a Deus, é Ele que faz. Eu costumo orar e falo: Senhor, eu vou lá pregar a Tua palavra. Eu não sei, mas Tu sabes. Eu não posso, mas Tu podes. Aleluia. E eu não faço, mas o Senhor faz. Porque o Senhor é aquele que vê. O Senhor é aquele que conhece o meu coração e o teu coração. A igreja que eu fui domingo, eu estava pregando e a irmãzinha chegou lá com dor de cabeça. E na hora que eu estava falando, eu falei: ainda está doendo a sua cabeça? Ela falou: tá. Eu falei: Jesus, repreende agora. Toda dor de cabeça vai saindo em nome de Jesus. Daí 5 minutos eu perguntei: e aí, a dor de cabeça? Ela foi embora. Eu falei: glória a Deus. Jesus cura. Tem alguém com dor de cabeça aqui essa noite? Vai sair curada se crê em nome de Jesus. Vai. Receba em nome de Jesus. Eu creio. Quantos creem que Jesus pode curar, irmã? Jesus pode curar em nome de Jesus. E sair daqui curada. Nós servimos a um Deus que salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e ainda leva para o céu. Glória a Deus. Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é tremendo. Tem um hino que fala que Ele é Deus tremendo. Chegou, pastor, já é 9 horas. Glória a Deus. Né? Encerrar. Ah, sim, pastor. Eu vou só falar que há 7 anos atrás, eu acordava e perdia o sono. Falava: Jesus, o que é que está acontecendo? Aí o Senhor falava: levante e escreve. Eu falei: meu Deus, agora piorou. Vou escrever o quê? Levante e escreve. Aí, e continuava. Obrigado. Levanta e escreve. Aí que eu fiz? Aí eu perguntei: Senhor, escrever o quê? O quê? Aí o Senhor falou: escreve a história da sua vida, que aonde ela chegar, eu vou tocar no coração de muitos. E aqui saiu. É uma autobiografia minha, e até o título o Senhor me deu, ó, Indo Além da Dor. A igreja aproveita que eu só trouxe 10, viu? Só trouxe 10, viu, pastor? Só 10. Se alguém mais quiser, depois a gente dá um jeito de trazer. Né? Então aqui está, Indo Além da Dor. Você vai rir, vai chorar, porque tem histórias aqui marcantes da minha vida, da vida dos meus pais, da vida do meu filho. Tem um mistério aqui que a imprensa não contou, mas sobre meu filho, eu não vou contar, porque você vai levar o livro e vai ler, né? Em nome de Jesus. É só R$50 hoje. Se comprar pelo Mercado Livre, vai sair mais caro. Que está no Mercado Livre, mas é mais caro. Que eles cobram taxa, né? Taxa de entrega, taxa... E aqui comigo não, é só 50. Que Deus abençoe. Aí, ó, já vendi um, ó. Glória a Deus, aí, ó. Um vendido, só tem 9. Só tem 9, hein? Glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando a igreja em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Eu quero agradecer a irmã Célia, né, por ter aceito o nosso convite. E presta aí o livro. Irmãos, tem mais alguém que vai querer adquirir o livro? Levante sua mão onde você estiver. Você vai estar ajudando ela. A irmã Célia veio aqui, não pediu. Depois você passe lá. Tem uma mesa. O Sete consegue colocar uma mesinha lá atrás? Tem uma mesinha ali. Vamos orar, fazer oração. Deus abençoe a fotógrafa que veio, né? Eu achei que ela não via, mas a gente se engana, né? Deus abençoe. Eu vou convidar ela também. Já vou convidar aqui, ó, já na câmera, para o nosso projeto Abala Guarulhos, né? Vamos ver a data, né? Irmãos, não sei se é 5 dias, se é 6 dias, eu vou estar subindo ao monte nos dias do evento. Quero pegar umas guerreiras de fé para ir para o monte do Cocaia comigo. Quem vai?
as irmãs da igreja. Quem vai para o monte comigo? Nós vamos subir o Cocaia. Nós vamos buscar lá no Cocaia e apresentando em nome. Deus abençoe a família Oliveira, né? Luciana, vem cá, Luciana. A Luciana é benção, irmão, né? Perguntaram assim para mim: você está brigado com a Luciana? Sobe aqui em cima, Luciana. Não, irmão, é que a Luciana, toda vez que eu vou chamar ela, a agenda dela é muito concorrida, irmão. Para a glória de Deus, eu fico feliz, né? Elas não param, irmãos. Mal ela chega em casa, daqui a pouco já tem outro compromisso. Eu falei: Jesus, me dá um pouco dessa graça. E ainda dá conta de casa, dá conta do esposo, dá conta das filhas, as meninas estudam. Tem hora que eu falo: Jesus, dá um pouquinho dessa garra aí, né? E, irmãos, louva com amor, né? Você nunca vai ver elas cobrando nada, irmãos. E cada dia que passa, Deus bradando na vida. Deus abençoe. Luciana, conta com a gente. E elas também vão estar com a gente no Abala Guarulhos, né? Deixa eu ver, coisa que eu confirmando, já coloca ela junto, né? Porque eu chamo, peço até perdão que eu chamei ela em cima da hora, não foi? Falei assim: andar com a gente amanhã. E olha, eu vou tomar um não, quer ver? E ela falou: pastor, vou ver se dá para encaixar, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé. Irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Que tem orado por essa igreja, que tem orado por essa casa de oração, né? E eu tenho certeza, irmãos, Deus vai fazer algo grande com a gente. E diga assim: e eu faço parte. Vamos fazer a oração da fé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse exato momento, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti as nossas causas, Pai, a nossa família, o nosso lar. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, que veio estar conosco, Pai. Abençoa e dá vitória em nome de Jesus. Diga comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Saúde seu irmão com a paz do Senhor.